Eu vou chamar aqui o meu co-entrevistador da próxima pauta, que é o Alexandre. Ele entende mais de quadrinhos que eu, então vamos chamar aqui uma salva de palmas para Ale! Bem-vindo de volta ao Palco Net. Toda vez que você entra, você tem que dar beijinho, não interessa, tá? É aquela coisa. Muito obrigado, estou aqui novamente. E eu fiquei com uma notinha de R$10 sem valor aqui, ó. Olha aí. Ai, amiga, guarda. Tinha até do Lobo Guará, você viu? Não Nota vi, de 200. Que chique. Gente, eu vou ali que eu dei uma emocionadinha. Eu vou retocar minha maquiagem, tá bom? Vou deixar a luz aqui e depois eu volto. Beleza. Bom, aproveita e Até fique à já, vontade. Mari. É mais. Obrigada. Tchau, gente. Até depois. Aplausos pra Mari! Maravilhosa! Ale, me conta então um pouquinho sobre o Olivier, que é a pessoa que a gente vai entrevistar daqui a pouco. Isso, pois é, estamos aqui novamente, né? Mais uma entrevista. Agora a gente vai falar com o Olivier Coipel. Ele é um artista francês, um desenhista, e ele desenhou muitos personagens para Marvel, principalmente, e alguns para DC. Então ele foi quem redesenhou, né, o uniforme do Thor, que a gente conhece. Ele fez muitas fases bacanas, fez a Dinastia M do X-Men, que é uma fase bem conhecida, Vingadores vs X-Men também, Legião de Super-Heróis da DC, e também desenhou alguma coisa do Batman. Então ele é um artista, assim, fora do sério, e a gente vai bater um papo com ele aqui agora. Ele, como eu disse, ele é francês, mas ele fala muito bem o português. Opa, que ótimo. Então a gente vai tentar ter um diálogo em português, e se ele não conseguir... Tu se garante no francês? O Duolingo tá não, em dia? Francês. Sem nem pensar o francês. Ma français... Olha, c'est o pas português, assim, ó, pau e corda. Eu fiz aula de francês durante 2 anos na escola, mas daquele Nossa. jeito assim que a criança não quer levar a sério. Não, sim. Então não me garanto. É que criança é difícil, né? Pois é. Ainda mais francês, que é uma língua bem difícil. Pois é, mas eu aprendi alemão. Eu só esnobava o francês mesmo. Ah, sim, só fazia de conta, né? E me conta uma coisa, você mencionou dos trabalhos do Olivier sobre alguns quadrinhos, alguns heróis que a gente conhece. Ele tem trabalhos autorais também ou ele trabalha mais com esses heróis já conhecidos? Não, ele trabalhou também com a Ordem Mágica, com Mark Millar, que é um quadrinho mais... não é do nicho Marvel e DC, né? Que a princípio, né, tem algumas questões que vai ser uma série pela Netflix, da Ordem Mágica, desse quadrinho dele, só que por conta da pandemia foi paralisada. Teve também a questão ali que a outra série de uma adaptação do Mark Millar não deu muito certo, o Legado de Júpiter, né, na Netflix foi até cancelada, então o pessoal ficou meio assim, se vai adaptar ou não, mas o quadrinho é sensacional, é muito bom. Legal. Qual que é o seu favorito dele? Dinastia M do X-Men. Legal. Eu não entendo muito de X-Men, tá? Porque eu sou muito do mundo do cinema, então o que eu sei de X-Men é dos filmes. Sim, mas, por exemplo, o uniforme do Thor, que a gente vê nos filmes, né, foi baseado no uniforme que ele desenhou para os quadrinhos. Sim, legal. Nossa, e que surpresa que ele fala português, né? Ele já esteve no Brasil antes? Já esteve. Ah, legal. Ele tem uma certa ligação com o Brasil. Vamos perguntar então sobre isso. Isso, vamos falar sobre isso com ele. Show! Ele já está pronto, então fãs de quadrinhos, reúnam-se, porque aqui vai ter Olivier Coipel. Uma salva de palmas. Fique à vontade. Bem-vindo ao Palco Omelete. Obrigado. Ouvi dizer que seu português é ótimo. Mais ou menos. Vamos tentar. Engana bem, engana bem. Você quer começar, Ale? Claro. Primeiramente, muito bem-vindo aqui ao evento, né? Obrigado. Você já esteve aqui outras vezes, certo? Sim, na primeira edição, em 2014. Mas foi Fala só um muito pouquinho rápido. mais perto do microfone. Tá. Obrigada. Isso. Aí. Você precisa de uma ajuda? Vou te ajudar. Esse ponto é rebelde. Com licença.
A direção falou aqui no meu ouvido para você sentar junto comigo no sofá. Ok. Então você já esteve aqui em 2014 Sim. e E fiquei, acho que 2 dias. Mas, na verdade, estava tão rápido que não vi São Paulo. E nessa vez também. não tá perdendo muita coisa. Vai pro Rio de Janeiro. Ah, o Rio é outra coisa, né? O Rio é tudo pra Mas mim. São Paulo é muito bom. Parece bem diferente, mas não vi ainda, estou com frustração, porque não vi ainda a cidade. Entendi. E o Ale mencionou que você fala português, tem uma relação com o Brasil. Me conta um E pouco mais. meus filhos são brasileiros, Legal. nasceram aqui. Então é por isso que a gente foi embora, eu fiquei aqui, a gente ficou e depois voltaram para a Europa e já faz 5 meses voltei no Brasil. Entendi. Seu português é perfeito. Vai ajudar até na lição de casa de português. Eu aprendi na rua, na verdade, falar com as pessoas. É por isso que para mim escrever é mais difícil. Entendi. Entendi. E tá Desculpa, curtindo- estou um pouco estressado porque tem o jogo da França agora. Ah, E é verdade! É verdade. Você viu como é que tá o placar? Vi. Tá quanto? 1-0 por enquanto. Pra França? A França. Ah, ok. Ah. Claro. Olha, eu vou te confessar que eu apostei um dinheirinho na França. Ah, tá. Não pode me decepcionar. Estamos torcendo juntos, então. Falando um pouco sobre o evento, tu conseguiu dar uma olhada aqui, como é que tá? É Não, gigante. É uma loucura, na verdade. É demais. É grande, tem... O que eu gosto é a energia das pessoas. Mas, na verdade, essa energia, já percebi quando eu vou num show, qualquer show, a energia do povo brasileiro é positiva, é forte, é muito forte. Ah, bacana. É aqui também. Eu estou percebendo aqui também. Sim, com certeza. Ontem estava lotado e hoje vai lotar também. Tava. Então, assim que acabar o jogo da França, vai lá correndo no Artist Oh. Valley para ver o trabalho da galera. Oliveira, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para todos os quadrinistas, né, os desenhistas, roteiristas que eu entrevisto. Como tu começou a ler quadrinhos? Eu comecei, acho que eu tinha 11 anos. Mas, na verdade, antes de ler American Comics, eu estava lendo Belgian, francês, quadrinhos, né? Asterix e Obelix, Sim. os Smurfs, quando eu era criança. E aí, mas desde que estava pequenininho. E aí, com meu primo, que tinha 16 anos, ele tinha uma caixa de comics americanos, com os super-heróis. E aí comecei a ler, acho que tinha 11 anos. Comecei a ler isso. Ele que me passou os livros. E aí eu entrei dentro. Com os X-Men. Ah, legal. Bom, você mencionou que seus filhos são brasileiros, que a sua primeira leitura de quadrinhos foi Obelix. Aqui no Brasil a gente ama a Turma da Mônica. Você já leu os quadrinhos? Nunca já ouvi falar, mas nunca li, não. Desculpa. Agora é a oportunidade, gente. Quem quer dar um presente pro Olivier é um gibi da Turma da Mônica. Isso. A Mônica é a Turma da Mônica, é isso? Turma da Mônica. Sim. Turma da Tem um cartoon também, não? Tinha, Tem não? desenho e agora também tem filme, que é o Turma da Mônica sim. Laços. Assim, o meu personagem favorito não aparece tanto, que é o do Contra. O do Contra, ele tá sempre querendo fazer o que ninguém quer. Ah, tá. Tá entendendo um pouco que a pessoa é toda diferente? Igual meu filho. Ele vai adorar o do Contra. Então. Coçado. Mas outro personagem que é muito frequente, que gosta de futebol, é o Cascão. Ah, você já ouviu Cascão falar é um dele? fofo, Já. ele é muito inteligente. Aproveitando esse gancho de como tu começou a ler quadrinhos, como tu começou a trabalhar com os quadrinhos? Desculpa, não entendi, desculpa. Como tu Tudo começou... esse negócio nos horários Não, aproveitando esse gancho de como tu começou a ler quadrinhos, como que tu entrou nessa indústria dos quadrinhos, a desenhar? Ok. Antes de fazer quadrinhos, eu fiz uma escola de animação, de cartoons, animação, né? E aí eu viajei para Los Angeles para trabalhar para a DreamWorks. E quando eu morei lá em Los Angeles, eu vi que tinha um evento, o San Diego Comic Con. E porque meu primeiro amor era comics, e pensei, vou tentar mostrar os meus desenhos, né? Então eu fui lá, preparei, à noite eu trabalhava sobre meu portfólio, e o ano seguinte eu fui lá e tinha esse evento de portfólio review,
Então eu fui lá com o meu trabalho, mas quando a gente chegou, estava lotado, é enorme. Em São Diego, não sei se você já foi em São Diego, mas o evento é desse tamanho. Eu acho que um pouco menor, mesmo um pouco menor. A gente superou a San Diego Comic Con faz uns 3, 5 anos, né? E aí eu cheguei lá e estava tão lotado que o cara era DC Comics. O cara falou, não vai dar para ver todos os portfólios. Então vamos fazer sorteio, como se fala? Um sorteio. 50 números. Mas eu estava tão com confiança, com as estrelas em cima de mim. Falei, então tu faz, vamos lá, tô pronto. E aí a gente chegou na sala, peguei o ticket? Não. Sim, o ticket. Eu estava esperando para o meu número sair. Mas ele chamou, e o meu número não saiu, não. Mas eu estava tão desesperado, eu fiquei lá e a sala começou a vaziar. E aí o cara que fazia o sorteio, que era da DC, ele estava arrumando as coisas dele, ele passou do lado de mim. Falou, o que está acontecendo? Falei, nossa, viajei da França, mentiroso porque eu estava em Los Angeles, mas ele falei, eu viajei da França para mostrar meu portfólio, né? Ele olhou do lado, eu vi que a sala estava vazia, falou, então me mostra. Então ele olhou, ele falou, vem comigo. E aí a gente desceu, ele chamou todos os editores, falou, tem que dar trabalho para esse cara. E 2 semanas depois, ele tinha uma ligação com a DC. Nossa! Guerreiro! Né? Ele conquistou com um desenho, né? Na hora. E ainda na hora. Deu uma exagerada. Ah, não, vim da França, por por favor. Pra tocar o coração, né? Mas o que ele precisava era de uma oportunidade, porque o mérito e o talento já tinha. Exato. Eu comecei a desenhar desde sempre, na verdade. Sim. Então, eu acho que, sabe, você tem essa fé em você. Então, não tem que ter dúvida. Tem que tentar tudo para conseguir seu sonho, chegar no seu sonho, né? Eu acho que nessa idade, eu estava sem dúvida, eu estava sem perguntas, nada. Focado. Focado, né? Isso, focado. Não tinha opção. Legal. Eu estava comentando com a Ale que eu não sou uma grande conhecedora de quadrinhos. Eu gosto de algumas coisas e eu sou muito mais do cinema. Ah, tá. E aí a gente sabe que existe a diferença de DC e Marvel. E eu queria saber para você como é que foi para você fazer essa mudança de DC para Marvel. Se houve alguma mudança na criação dos personagens, nos roteiros, até no jeito de trabalhar. Para mim era, na verdade, a novidade para mim era trabalhar para a DC. Porque eu não estava tão acostumado com os personagens da DC. Eu conhecia o Superman, o Batman, claro, mas quando eu era criança, não cresceu com esses personagens. E quando a Marvel me ligou para trabalhar com eles, que era mais um sentimento mais forte para mim. Era mais emocionante, porque cresceu com esses personagens. Tinha uma ligação maior, né? Exatamente, uma ligação maior com eles. Então a mudança foi mais emocionante para mim. Que legal. Mais pressão no início. Porque quando eu cheguei na DC, os personagens, para mim, eles não tinham uma história. Eu sei que tinha, mas para mim não cresci com eles. Então, para mim, a página estava branco. Branco. Então, eu podia qualquer caminho eu podia escolher. Mas quando você cresceu com os personagens, já tem imagens na cabeça de você. E é mais difícil sair dessa imaginação para ter a sua própria. Sim. Então, demorou um pouco mais. Entendi. E, aproveitando outro gancho, uma curiosidade, tu trabalhou na Dinastia M. Ah, sim. House of M. Isso. Como foi trabalhar com o Bendis? Com o Bendis é sempre... Vou te falar, para mim Bendis é um pouco igual o Mark Millar. São bem animados, são bem positivos, né? E trabalhar com ele ele já tinha um nome grande, eu já sabia que ele estava famoso. Então a pressão estava alta. E também porque a House of Dinastia M tinha tanto personagem para desenhar que a pressão estava alta. Mas pronto, sabe? Quando você quer fazer o trabalho, tem que ficar focado e você vai. Então com ele era só conversar no início com ele, mas ele me deixou fazer o que eu queria fazer. Te deu uma liberdade criativa. Sim. Um dia a gente estava no evento, ele me falou, mas
você é o primeiro artista, em vez de tirar, como se fala, quadros, você adiciona quadros. Eu falei, por que você adiciona quadros? Acho que é um pouco em relação com o cinema. Você quer que as cenas fiquem mais dinâmica, fluida. Fluida. Então é por isso que às vezes eu coloco mais quadros. Ele queria saber, estava curioso. É o pesadelo de todo set também, é o diretor que adiciona cenas a serem gravadas. Vou te falar, para mim o artista é o diretor. Sim. Esse é o cenarista? O writer? Roteirista. O roteirista. Roteirista não vai concordar com isso, mas para mim o artista é o diretor. Porque você tem o script, o cenário, e aí você tem que passar dar vida no script. Um pouco igual ao cinema, sabe? Quando o diretor recebe o cenário, só tem os eventos, mas tem que ter uma vista. Sim. E para mim o artista que dá essa vista. Sim, com certeza. Até porque uma frase no roteiro pode se tornar 20 quadros. Exatamente. E também, quando ele fala que tem uma cena no restaurante, qual tipo de restaurante? Tem que pensar sobre isso. É o artista que faz, que escolhe o design do restaurante, do lugar, o ambiente, tudo isso. Então, para mim, o artista que é o diretor. Legal, entendi. Bem francês da sua parte, viu, Olivier? É verdade. Muito francês. Você mencionou que você tinha um apego com os personagens da Marvel, que eles fizeram parte de quando você estava se formando. Qual que foi o super-herói que deu aquele frio na barriga? Os X-Men. Os X-Men. Claro, os X-Men. Cresceu com os X-Men. Os personagens não eram super-heróis, era... como se fala? Outcast. Era... anti-heróis. Anti-heróis, que tinha que se esconder. Isso. Tinha a polícia, que era os Vingadores, e tinha eles. Então, claro que quando você é adolescente, você vai do lado dos rebeldes. Isso, é isso mesmo. Sempre dos rebeldes. Foi eles. Bom, eu tenho uma pergunta um tanto polêmica, a gente está chegando ao nosso fim aqui. Um desenho salva um roteiro ruim? Não sei se salva, mas dá mais prazer para o leitor. Eu acho que sim. Vou te falar. Eu acho que demorei para mim ler grandes histórias porque eu não gostava do traço da arte. Não vou falar qual, mas eu gostava. Eu também. Algumas superestimadas. Mas depois, porque pessoas te falam que tem que ler, e você lê, e você gosta, e é ruim porque você eu sou artista. E para mim, falei, nossa, o arte não faz diferença. Mas eu acho que faz. Acho que não faz se a história é muito boa. Mas quando a história é ruim, acho que a arte pode ajudar, sim. Ajuda. Legal. Salvar a história. Bom, a última pergunta, que o nosso tempo está acabando. Já? Okay. Sim, é que o tempo voa quando a gente se diverte. Estou começando a ficar mais confortável aqui. Tem algum personagem que você ainda não desenhou que você gostaria? Que eu não desenho? Deixa eu pensar. Venom, eu acho. Nunca desenhei ele. Acho que é um challenge também, porque é fora da minha zona, eu acho. E gostaria, porque você pode liberar a sua energia. Eu acho que sim. Legal, gostei. Ansiosa para ver um Venom. É verdade. De Olivier. Vamos aguardar. Muito obrigada, Olivier. Uma salva de palmas. Obrigado. Adorei conhecer você. O seu português é impecável. Obrigado. E boa sorte para a França. Olá.